Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Pare e Pense Podcast. É um privilégio para a gente ter você na nossa companhia e convidar você a ser parte desse diálogo em volta da mesa. Nós estamos falando sobre respostas para esse mundo contemporâneo, os problemas que a nossa sociedade atual vive, a forma com que lidamos com eles, como que principalmente, né, esse é o ponto, principalmente nós que somos cristãos lidamos com os mesmos problemas que todas as pessoas de uma sociedade lidam. Porque se somos cristãos, precisamos ter parâmetros diferentes. Então você é nosso convidado, não só para curtir, mas quem sabe nos ajudar a divulgar isso para outras pessoas. Inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Compartilhe, passe esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre preocupação e performance. Eu acho que vai ajudar você, pode ajudar alguém. Então seja nosso companheiro aí na distribuição desse conteúdo para o maior número possível de pessoas. E tem uma coisa que você pode fazer também. Faça um comentário, deixe um like, faça um comentário. Isso nos ajuda muito diante do YouTube para que o nosso conteúdo seja entendido como relevante. E aí ele vai entregar isso para mais pessoas, tá bom? Mas então agora eu convido você para a gente bater um papo aqui, eu e o Matheus, sobre preocupação e sobre performance. Veja, duas letras P's aí para você. Então eu vou já fazer uma pergunta para o Matheus para a gente iniciar aqui o nosso diálogo. Matt, por que você acha que as pessoas andam... Primeiro, né? Se você acha que as pessoas andam muito preocupadas, por que, na sua opinião, que as pessoas andam tão preocupadas assim ultimamente? Pastor, eu creio que a gente está vivendo uma era do Deus eu. O Deus eu. Tiramos o Deus que está no trono, de verdade, do seu trono, e colocamos nós lá. E quando a gente faz isso, nós vivemos numa era pós-moderna, né? Onde nem se fala muito em Deus ser um ser soberano, um Deus criador, um Deus que está no controle. E colocamos o homem lá, o homem é muito fraco para isso. Uhum. E se eu me coloco nessa posição, eu tenho motivos para me preocupar. Uhum. É inevitável eu não me preocupar, porque a gente se conhece, a gente sabe nas nossas limitações, e nós não somos Deus. Então, mais e mais, e eu acho que com o aumento das redes sociais também, são muito performáticas, é inevitável nós nos preocuparmos tanto. Então, eu creio que é isso. A gente tem um livro do Craig Rochelle, chama The Christian Atheist. E parece ser uma contradição, né? O cristão ateu. Como que alguém pode ser cristão e ateu? Ele diz que mais e mais ele tem encontrado pessoas que vão às igrejas, que professam a fé cristã, mas que vivem como ateus. Isso. Ou seja, vivem como se Deus não fosse Deus, como se Deus não estivesse no trono. E o resultado disso são pessoas muito preocupadas. Você, não sei se você conheceu ou teve a oportunidade de ler um livro do Philip Yancey chamado O Jesus que eu nunca conheci, The Jesus I Never Knew. Nesse livro, embora a abordagem seja diferente do Craig Rochelle, nesse outro aí, que eu não li todo, eu só li algumas partes, mas é muito interessante, porque o Philip Yancey, ele argumenta que as pessoas na igreja não conhecem muitas vezes o Jesus da igreja. Né? A tese dele é essa, o Jesus que eu nunca conheci, porque ele olha a atitude, ele olha o comportamento, não comportamento em termos morais, éticos, comportamento no que eu quero dizer da forma mais abrangente, né? Da forma com que você se comporta diante das situações da vida. E ele vai chegando à conclusão que um grande número de pessoas chamadas cristãs não conhecem o Jesus da Bíblia. Então o livro é The Jesus That I Never Knew. Eu nunca conheci esse Jesus. Agora é interessante você falar. As pessoas... O Craig Rochelle chama de ateístas, né? Sim. De ateus. Ateus. Cristão ateu. Um cristão ateu. Aliás, eu acho que ele vai mais longe, né? Porque o ateísta, em inglês a gente usa a mesma palavra para o ateu, mas o ateísta é diferente um pouquinho na língua portuguesa do ateu, porque o ateísta é uma prática. O ateu, ele não crê. O ateísta realmente leva aquilo como uma doutrina, como um ensino. Então, pinta uma pessoa que vai propagar isso. O que, se for verdade, é mais complicado ainda, né? Sim. E pastor, eu achei interessante o senhor linkar esses dois, preocupação e performance, né? A gente estava pensando sobre tópicos, e o senhor falou, vamos falar sobre preocupação
e performance. Uhum. Aí eu fiquei pensando, por que o senhor pensou nos dois juntos? Porque, na minha opinião, eu, assim, conversando, entendendo, olhando pessoas, pastoreando, um dos maiores estimuladores da preocupação hoje para mim é a performance. Por quê? Porque você falou muito bem, as redes sociais. As redes sociais nada mais é do que um instrumento de comparação. Sim. Não é? Por exemplo, vamos dizer assim, uma pessoa posta uma foto numa ilha linda, passeando. Aí o outro olha e fala assim, eu não passei numa ilha. Então eu sou menor do que aquele, eu sou pior do que aquele, eu ganho menos do que aquele deve ter mais recursos do que eu, enfim. Aí, na igreja, por exemplo, os pastores postam coisas das suas igrejas. E algumas igrejas cresceram muitos e tem muitos recursos, e tem muita coisa. Então, olha lá, o outro pastor olha e fala, minha igreja não tem isso. Então ele começa a preocupar se o ministério dele vai morrer. Ele começa a preocupar se o ministério dele é relevante. Ele começa a preocupar se ele é relevante. Está no subconsciente. E aí, por não se achar relevante, ele começa a ter crises existenciais. E ele começa num movimento de tentar recuperar isso que não tem nada a ver com o cumprimento do propósito dele. Sim. Tem a ver com a realização diante daquela performance que foi apresentada. Entendeu? Sim. Então é uma sociedade da competição. E a competição gera preocupação. Quer ver? Você jogou bola, né? Sim. Então vamos imaginar aqui uma cena, eu nem sei se aconteceu isso na sua vida, mas vamos supor que lá na high school que você estudou, vocês entraram num torneio, aqueles campeonatos que tem e tal. Aí vocês iam enfrentar um time que na cabeça de vocês é melhor do que o de vocês. Tinha mais recursos, tinha mais jogadores, isso e aquilo. Não gera preocupação? Será que nós vamos ganhar? Será que nós vamos ser desclassificados? Né? Será que nós vamos... Vamos ser humilhados? É isso. Por quê? Porque vocês estão comparando o conjunto de capacidade de vocês com o conjunto de capacidade do outro time. Meramente isso. Vocês não estão levando em consideração sorte. Vocês não estão levando em consideração que o outro time, como qualquer coisa, pode ter um furo. Uma única oportunidade, vocês faziam um gol. O goleiro levava, sei lá, deixava a bola cair, a bola entrava. Nada. Vocês só consideram conjunto de capacidade de cá, conjunto de capacidade de cá. Isso gerava em vocês preocupação. Certo? Sim. Falando de uma forma muito simples, né? Mas isso é aqui na vida. A gente está sempre comparando, porque a rede... Mateus, eu tenho uma tese, e você, nosso ouvinte, pode duvidar da minha tese, ela não está escrita em pedra, não, é apenas um pensamento meu. O propósito maior das redes sociais, no meu ponto de vista, é provocar no outro um senso de inferioridade, fazendo com que em nós crie um senso de superioridade. Então, assim, a minha tese é: quase ninguém posta coisas porque quer edificar o outro ao seu nível. Novamente, né, isso é só uma forma minha de... É só uma análise sociológica minha. Não quer dizer que eu estou certo. Pode ser que eu esteja. Na minha opinião, é isso, tal. As pessoas postam no intuito de se autopromoverem. E ao autopromoverem, precisa ter um elemento de inferiorização do outro, porque senão chama-se igualdade. E na igualdade não tem promoção. Quando você está numa empresa e você é promovido porque ficou igual aos outros? Não, você ficou superior. Você se destacou mais do que o outro. A promoção é baseada em superioridade, ela nunca é baseada em igualdade. Então, esse sentimento que ele tá no inconsciente coletivo, as pessoas já fazem. Por exemplo, eu de vez em quando corro as redes sociais olhando coisas, exatamente até para mim perceber isso. A pessoa, por exemplo, compra um carro novo, aí ela posta o carro novo. Ela nunca postou do carro velho, porque o carro velho é igual. O carro novo é superior, né, para alguns. Então a pessoa nunca posta do dia a dia, ela posta das férias, porque as férias... processo de poder sair, pagar uma passagem de avião, ir para um lugar, para um hotel bonito, para uma praia, whatever, coloca ela em superioridade. Você não posta um culto com 4, 5 pessoas, você posta com 500, com 400, com 1.000, porque gera senso de superioridade. E o senso de superioridade, olhando pela sociologia, ele tem sempre o intuito de atrair para mim. Sempre o intuito de atrair para mim. E no reino deveria ser sempre o intuito de atrair para o reino. Isso. E no reino nós somos um. Nós somos iguais. E você entende o que eu estou falando? Sim. E baseado nisso, as pessoas nas redes sociais estão
fazendo um mal a si próprio. Porque não só a si próprio, né? Ao outro, mas a si próprio. Por quê? Porque no outro ele gera isso e nele ele gera um senso, ele gera uma necessidade de manutenção que é quase insustentável, Mateus. Quase insustentável. Não importa o que me digam, eu continuo firme nessa minha tese. As pessoas, para sustentarem uma rede social, elas criam para si próprias um trabalho, uma demanda que seja quase desumana. Sim. É como se fosse um outro trabalho full time. Porque você precisa performar. Sim. Então você precisa mostrar o seu café da manhã, você precisa mostrar o seu almoço. Quer dizer, o dia do Mateus passou, não postou nada. Não, mas eu vivi, que tal? Eu vivi meu dia só. Então, as pessoas estão se adoecendo por isso, né? Gerando essa preocupação. O que eu posto? Veja, como que eu escolhi, porque na minha opinião tá tão interligado, Mateus. O que eu posto? O que eu... Né? Aí vamos pensar no outro sentido. O que eu produzo? Aí, como eu acho que não produzi suficiente, eu fico preocupado se o meu suficiente agrada. Isso. Se o meu suficiente vai me dar o status que eu espero alcançar. Então tá tudo sendo gerado em torno do que você falou. Do eu que está no trono. Porque se é para Deus, vamos pensar. Deus está preocupado se você tem 100 mil seguidores no Instagram ou se você tem um? Não. Não tá. Então a gente tem que admitir que não é para o reino, é para nós. Sim, e eu tava meditando um pouco sobre isso e vendo como que as pessoas estão mais preocupadas em agradar outras pessoas do que Deus. Sim. Né? Então a gente não pensa em produzir um conteúdo ou postar um story para mostrar sobre Deus, para apontar para ele. Não, a gente aponta para nós. Isso. Né? Para o que nós supostamente estamos fazendo para ele. Mas não é, nós estamos fazendo para nós e usando ele como mecanismo de dar visibilidade nisso. E isso causa preocupação, porque aí você começa a... Por exemplo, você posta, aí você vai checar quantas visualizações... Quantos likes, quantos comentários. Você começa a comparar a sua... O que eu não gosto é das conclusões. Por exemplo, o exemplo que o senhor deu. Alguém postou uma foto numa ilha. Né? Aí você vê a foto. Em vez de você concluir, que bacana, que legal que essa pessoa pôde ter isso, você começa a concluir sobre a sua vida. Isso. Em vez de se alegrar com a alegria do outro. Você começa a dizer, poxa, que vida fácil. Eu não estou lá. Eu não sou tão importante. Ou eu não sou tão... eu não tenho tantas condições. Eu não sou tão feliz quanto aquela pessoa. E mal sabemos o que está passando naquela pessoa. Não, e talvez está tudo bem com aquela pessoa. Foi um ponto, ela trabalhou, ela lidou com as suas finanças de forma coerente, um dia ela pode fazer férias. Se a gente fizer o mesmo, talvez nós vamos conseguir a mesma coisa, entende? Sim. Agora, você quer ver, já aconteceu comigo. Alguns amigos perguntaram assim, Manuel, você não viu lá o negócio que eu postei? Eu falei, vi, fiquei muito feliz por você. Sabe qual foi a próxima pergunta? Por que você não fez um comentário? Entende? Sim. Mas não, mas eu tô comentando aqui agora com você. Entende? Sim. Olha, veja que ponto nós chegamos. E isso, Mateus, nós estamos falando de redes sociais, mas vai para todos os lugares. Vamos pensar em casa. Pais que estão, assim, preocupadíssimos com os seus filhos. E alguns com razão. As crianças estão dando sinais e sintomas de caminhos errados, diferentes, pensamentos diferentes, estão ocupando a mente deles e o coração. E o pai e a mãe que ama vai se preocupar. Né? Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Preocupação não é pecado em si. Legal. Porque é impossível. O que é pecado, que Jesus condenou, inclusive, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, é com esse pensamento que nos domina. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer um exame médico. Aí eu fico preocupado com o resultado. Não, isso é normal, eu vou fazer uma coisa desconhecida. Mas eu preciso descansar na certeza de que minha vida está nas mãos de Deus. Isso. E de que qualquer batalha, seja na saúde, nas finanças, na vida pessoal, no casamento, com os filhos, nós, vocês, você, precisamos enfrentar com uma base de que nós somos de Deus e Deus é o Senhor da nossa vida. Né? Então o desconhecido causa preocupação, tem até uma experiência feita com primatas que mostra que isso é inerente do que até o reino animal não conhece.
Né? Okay. Por exemplo, a experiência é grande, não vou contar, mas os macacos ficavam receosos de atravessar um lugar que eles não sabiam o que tinha por trás. Né? Então, até aí tudo normal. Sim. O ponto é que esse pai e essa mãe com esse filho, como que ele resolve essa preocupação? Ele resolve essa preocupação tentando ter uma performance como pai e mãe melhor. E não necessariamente sendo um pai e uma mãe mais cristãos. Uau. E é o que mais... O senhor sabe, eu cuido de adolescentes aqui, né? É o que mais... Eu lembro uma frase que o senhor me disse. Quando eu comecei o ministério. Nunca vou esquecer ela. Porque eu discordei na época. O senhor falou assim, Mateus, a gente estava aconselhando um adolescente e uma família. E você falou, Mateus, 98% dos problemas com os filhos é os pais. Sim. Ou é por causa dos pais. Sim. E na época eu ouvi a sua opinião. Essa é a opinião dele. Eu acho que não. Eu pensei, não, eu caminho com os adolescentes, eu vejo, não, o problema são eles mesmos, não escutam os pais, não sei o quê, não sei o quê. Hoje, 9 anos no ministério, eu tenho certeza. Que talvez não é nem 98, é 99. Talvez, você tá certo. Porque essa nova geração, eu ia até falar de um aplicativo que os adolescentes têm usado bastante, chama-se Be Real. Ele é um aplicativo que abre as duas câmeras ao mesmo tempo. Tá? E não tem filtro, não tem como você editar. Então você posta aquilo que tá mesmo na sua frente. E você não... Você pode tirar foto de novo, mas ele até consta quantas vezes você tirou a foto. Tá? Porque o objetivo é be real, você ser real. Não é igual aqui. A gente tem luz, a gente tem edição, né? Esse aplicativo não deixa de fazer nada disso. Então essa geração nova, ela... tem essa sede pelo real. Tem essa sede pelo real. E o que eles têm visto muitas vezes nos pais? Cristãos ateus. Que não são reais. São pessoas que vão à igreja, até mesmo professam a fé cristã, mas nunca tem os elementos que nós temos, por exemplo, num culto em casa. Nunca tem um louvor em casa. E não tô falando só de colocar uma música lá. Não, tô falando de você louvar ao Senhor. Sim. Você nunca vê o seu pai ou sua mãe ler a Bíblia, mas aqui ele carrega uma Bíblia debaixo do braço. Você nunca vê o seu pai ou sua mãe levantando a mão em casa sozinho, mas aqui ele levanta a mão. Então eles começam a ver, isso não é real. Sim. Meu pai não está sendo real. E esse exemplo de cristão é o que essa geração mais precisa. Eu comecei a ver, eu estava mencionando ontem com a Jade aqui, uma foto que ela postou meses atrás, toda embaçada. E ela é um creative director nossa, né? Sim. E é uma das fotos que mais tem engajamento no perfil dela. Por quê? Essa geração quer o real. Na verdade, não é essa geração, Mateus. Somos nós. Você prefere se relacionar com alguma coisa que você não confia? Você quer ver? E eu acho que isso aqui que eu vou falar vai gerar, não assim, animosidade do pessoal para comigo, mas vai gerar muita controvérsia no que eles vão pensar. E tá tudo certo isso, é para gerar mesmo. Eu sou absolutamente contra filtro. Certos. Você tira uma foto do pôr do sol, você põe um filtro para realçar as coisas, tá tudo legal. Agora, por exemplo, existem pessoas cujas postagens não são elas. Eu estava conversando com meu filho, aliás, não foi nem com o Pedro, perdão, é porque o Pedro estava perto. Mas uma outra pessoa falou para nós de uma pessoa, e eu falei assim, eu vi, ela falou assim, mas você já viu eu falei assim, eu vi essa pessoa esses dias para trás. E aí fiz alguns comentários de como ela está, porque é uma pessoa que eu conheço há anos. Aí a pessoa disse assim, mas você já viu as fotos dela na internet? Eu falei, não. Aí a pessoa me mostrou, não é a mesma pessoa, Mateus. Aí essa pessoa tá me dizendo, hoje tem filtro que você pode aumentar o seu bumbum, Sim. que você pode afinar a sua cintura, que você pode diminuir sua barriga. Quer dizer, não é a pessoa. Aquilo é falso. Tira rugas. Não, tira rugas. Afina o rosto, fica parecendo... A Ana, minha esposa, me contou de um aplicativo que alguém mostrou pra ela, que você tira uma foto... No caso a mulher, aperta lá alguns botões, você sai maquiada, com cílios, como se você tivesse feito maquiagem, mesmo. Gente, isso é... Veja. Não, pastor, você está levando para o extremo. Não, olha porque está por trás. A gente aprende a ser falso. Aconteceu uma coisa comigo, eu nunca contei isso em redes sociais, aqui publicamente. Quando eu comecei a gravar, o vitiligo é uma preocupação muito grande para nós, porque é o seguinte, ele reage de forma diferente a luzes. Então, se a luz está de um jeito, ficava arrebentando e tal. Aí uma pessoa sugeriu, falou, pastor, vamos maquiar.
Vamos tampar um pouco, vamos cobrir com alguma coisa. Fizemos isso por algumas vezes e eu não ficava confortável com aquilo e tal. Aí um dia eu conversando com um creative director de uma companhia de marketing, de uma empresa de marketing, e eu disse pra ele assim, me dá uma sugestão, o que que eu faço nas gravações por causa do Vitiliga? Ele falou, nada. Falei, como assim? Ele falou assim, o Vitiliga é sua marca. Isso. Nada. Aquele cara falou uma coisa pra mim, Matheus, que eu deveria estar falando. Porque o que adianta, por exemplo, eu me maquiar, tampar tudo. Aí um dia você encontra comigo na rua e fala assim, mas você tem esse negócio? Eu não sabia, não. Não sabia. Então, pastor, mas tudo bem, se é só pra você se apresentar melhor. Veja, isso é a resposta que nós damos. Mas no fundo, a gente quer esconder quem a gente realmente é. Então, veja o que isso vai gerando. Esses pais que nós estávamos falando, ao invés deles se preocuparem em se posicionar como cristãos em casa, o menino começou uma coisa diferente, ele senta, ele chora com aquele menino, ele fala, filho, papai tá aqui, mamãe tá aqui, a gente te ama, olha, o que nós cremos é isso, a gente queria te explicar, vamos orar, vamos caminhar, e o menino insiste em ir, e o pai vai junto e tá ali, não, o que eles pensam? Como é que eu posso performar melhor como pai e mãe para ver se evita esse menino de ir pro caminho? Então, aí, as atitudes apontam para caminhos completamente diferentes. Né? Eu vou te dar um exemplo. Conversei com... essa história que eu já conversei com literalmente, se não centenas, dezenas de pais. Escuta, você está enchendo a vida do seu filho de tanta coisa que não está sobrando tempo para ele, para comunhão, para igreja, para relacionamentos cristãos, enfim. Os pais me respondiam o seguinte, sabe por quê, pastor? Se eu deixar meu filho sem ocupação, ele vai se envolver em coisa que não presta. Então eu tô pondo em tudo quanto é esporte, é dança, é isso, é aquilo, é luta, blá, blá, blá. Que tudo é bom, mas a motivação tá errada, é performar. Porque eu estou preocupado. Por que eu estou preocupado que eu preciso encher a vida do meu filho para ele não se perder? Porque no fundo eu não confio que Deus pode influenciar a vida do meu filho mais do que um conjunto de ocupações. E eu não estou dizendo que a criança não deve fazer esporte, ela deve. Sim. Ela deve fazer dança se ela quiser, ela deve fazer jiu-jitsu, judô, karatê, deve. Mas isso não pode ser o preenchimento da vida, porque o que vai faltar para essa criança é exatamente o que vai dar sustentabilidade na vida dela para frente. Eu passei por isso na high school, por exemplo, né? Eu lembro que o pessoal do nosso louvor aqui, dos adolescentes, pega no pé de um dos nossos bateristas, porque ele joga um esporte, né? E eu sei, eu entendo, porque eu fui capitão do time de vôlei, por exemplo, né? Então, assim, tinha dia que o treinador falava, cara, você precisa estar aqui de tal horário. Não tinha como eu fazer nada, eu tinha que estar lá para liderar o time, para estar no treino e tudo mais. E muitas vezes era para uma temporada, então era 3 meses disso, né? Então durante esses 3 meses tinha vezes que eu não conseguia ir no culto de adolescentes, por exemplo, ou não conseguia servir, eu chegava só pro culto. Mas o essencial estava comigo. O meu Senhor estava comigo quando eu estava praticando. O meu Deus estava comigo quando eu estava com o meu time. Né? E muitas vezes o pai preocupa muito com isso. E eu tento falar muito para os pais um conceito que o senhor falou nesse domingo, de filiação. Antes do Elijah ser o meu filho, ele é filho do meu pai. Isso. Isso, Matheus, muda completamente paternidade. Muda tudo. Ele tem um pai que está presente quando eu não estou. Que está agora com ele lá na babysitter, onde eu não estou. Eu não tenho controle sobre meu filho lá, mas ele tem. E a gente precisa descansar no fato que os nossos filhos têm um pai. E nós precisamos ensinar isso para eles, que o pai está presente, que o pai está cuidando deles, que o pai é melhor do que nós. Porque se a gente, igual o senhor falando, a gente começa a pensar, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso fazer algumas coisas melhores para o meu filho se espelhar em mim, ou para o meu filho ver que esse não é o caminho, né? Não é necessariamente a resposta. É levar o seu filho a entender que ele tem um outro pai. E, Matheus, quando a Bíblia diz assim que a gente não deve andar preocupado ou ansioso, né, 3 lugares na Bíblia fala em palavras diferentes que a gente não deve andar preocupado, não é porque nós sabemos como resolver. Não, todos os lugares que a gente deve fazer isso conhecido a Deus. Sim. Senhor, tô com essa preocupação aqui. Entrega para ele. Tô com essa preocupação aqui, ó.
E aqui eu não sei o que fazer. Pronto. Agora, não sei o que fazer e eu, acima de não saber o que fazer, eu creio que o Senhor é o Deus da minha história, é o Deus desse problema, é o Deus dessa situação. Legal. Mas a ideia, Mateus, está tudo tão trocada. Esse domingo, quer dizer, né, eu preciso falar assim agora porque eu não sei quando que as pessoas vão ouvir isso. No domingo, domingo que vem agora, que dia que é, hein, Edmar, aí, para nós? Dia 10 de julho. Dia 10. Eu vou falar aqui sobre a igreja, né? Sim. Aqui na New Life. Você já reparou como que o conceito nosso de todas as coisas cristãs está muito errado? Veja, dá um exemplo só e você pensa nisso, como vocês aí pensam nisso. Quando você, e eu estou dizendo você, não o Mateus, você no sentido geral, ora pedindo a Deus uma coisa que você precisa. Aí você quer fazer um voto, ou você quer fazer uma promessa, ou você quer fazer um compromisso com Deus. Você diz assim, Senhor, eu vou orar por uma coisa, se o Senhor me conceder isso, eu prometo que eu passo, um mês sem comer carne, que é uma coisa que você gosta muito. Ou, Senhor, eu prometo que eu vou subir 400 degraus de uma igreja de joelho. Ou eu vou andar descalço, não sei que tanto. Ou eu vou... Sempre é coisa ruim. Não, vocês podem me corrigir se você já viu uma promessa, como eu vou explicar. Senhor, eu estou orando por isso, se o Senhor me conceder isso, Senhor, eu vou fazer um churrasco com a melhor picanha que eu puder. E eu vou convidar meus melhores amigos e eu vou comer aquela picanha naquele churrasco, celebrando o que o Senhor fez por nós. Ou, Senhor, eu vou fazer isso, se o Senhor me conceder isso, eu vou pegar minha esposa e nós vamos sair para um jantar. E eu vou jantar porque eu recebi isso do Senhor no melhor restaurante que eu consegui. Ó, Senhor, se eu vou orar, se o Senhor me der isso que eu estou pedindo, eu me comprometo, Senhor, a tirar um dia inteiro de folga. E eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou ficar com o pé pra cima, eu vou andar de bicicleta, eu vou jogar futebol, vou jogar vôlei, eu vou passear com meus amigos. Que dia que você já viu um compromisso, uma coisa dele? Eu nunca vi, Mateus. E olha que eu tenho muito mais idade que você. Por quê? Porque a ideia nossa presta atenção, a nossa ideia é isso. É de um Deus que aprecia o sofrimento. Ora, se Deus só aprecia o sofrimento, por isso que nós não sabemos ser felizes. O cristão não sabe ser feliz. Ele acha que a felicidade é um chute na canela de Deus. Porque Deus só quer a gente sofrendo, só quer a gente triste, só quer a gente cabisbaixo. Então a pessoa não tem condição de falar assim, Senhor, eu vou orar por isso e se acontecer, Senhor, eu vou dar uma festa. Vou chamar meus amigos todos, vou fazer uma coisa legal demais. Eu vou ficar assim, com a boca na orelha. Você nunca viu o pagador de promessa pagando promessa no churrasco. Ele paga promessa... Já? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Então, sabe? Por causa dessa ideia nossa. E a mesma coisa, da preocupação. Em vez da gente dizer, Senhor, eu entendo que essa situação é maior do que as minhas forças, do que o meu network, do que o meu dinheiro, do que a minha inteligência, do que a minha capacidade, do que a minha saúde, eu entendo isso. Mas eu vou caminhar na certeza de que eu tenho um pai. Sim. E Senhor, já que eu vou caminhar na certeza que eu tenho um pai, o Senhor não repara não, mas eu vou descansar. Isso. Eu vou descansar. Só que aí a gente pensa assim, se os outros não verem que eu estou preocupado, eles não vão achar que o problema é grande. Porque já aconteceu comigo, de gente falar assim, pastor, o que você está passando deve ser grande não, porque você tá rindo aí, você está brincando. Então, quer dizer, até para provar para os outros que o problema é mais sério do que o que eles imaginam, a gente tem que fazer cara de problema sério. Não, tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário. Como é que você vai numa festinha que te convidam se você está vivendo um grande problema? Aí a pessoa vai, mas chega lá e fica no canto, cabeça para baixo e tal. Porque se você for viver a festa com o que a festa merece ser vivida, que é celebrativa, os outros vão falar, o problema do Mateus foi resolvido. Não, foi não. Mas então como é que você está celebrando? Não, eu estou celebrando porque eu tenho uma convicção absoluta de que o único que pode resolver esse problema está de olho nele. Isso. E isso aqui é resolver na minha mente o problema. Isso. Aí, quando a pessoa entende isso, Mateus, performance fica em segundo lugar. Por exemplo, na minha vida, eu aconselhei inúmeros pastores. E uma das coisas mais difíceis é dizer para um pastor assim, porque tem uma linha muito fina entre acomodação e reconhecimento. Porque se eu usar a palavra aceitação, alguns vão dizer assim, então o senhor está dizendo que é comodismo. Não. Por quê?
It's ok se a igreja do outro é maior do que a sua. Isso. Se o outro tem mais pessoas... Agora, pastor mente número de gente que vai na igreja dele, inventa coisa, tira foto do jeito que promove ele, mas não tira foto do jeito que as coisas estão simples. Entende? Então, essa falsidade ideológica, porque é uma falsidade ideológica, eu não estou sendo quem eu sou, que vai desde os filtros. Eu gostei desse negócio desse aplicativo aí, eu não conhecia. Sim, depois eu vou mostrar para o senhor. Esse Be Real. É isso aí mesmo, é isso aqui, ó. Né? Então, e isso vai para todas as áreas. Nossos cultos, por exemplo, eles não podem dar errado, porque se eles derem errado, as pessoas acham que nós não estamos bem. Entende? Sim. Ao invés de entender o erro como um processo de aprendizado para a gente fazer simplesmente melhor, porque é o que nós devemos fazer mesmo. A excelência deve ser o nosso alvo. Sim. Mas não o nosso alvo nos dá valor. Porque temos o valor, caminhamos em direção à excelência. E porque Deus merece o melhor. A gente precisa tirar o olho de nós. A gente precisa. A gente falou sobre isso. Eleva os meus olhos para onde? Para os montes. A gente precisa tirar isso. Tira o olho de si mesmo. Comece a pensar no outro. Comece a pensar no Senhor. O Senhor falou, voltando um pouco nas redes sociais, de que muitas vezes a gente tenta postar e criar conteúdo para nos propagar. Isso. Né? Não necessariamente porque vai adicionar a vida de alguém. E a gente tenta até como cristão dar uma disfarçada. Fala, não, eu vou postar isso aqui porque vai fazer bem para ele. Mas a gente tem que analisar o nosso coração. Não, é realmente para fazer o bem para alguém ou é para se autopropagar? Porque se for para fazer o bem para alguém, às vezes o conteúdo tem que ser inclusive desafiador. Isso. Provocador. Porque não, o que você quer é chamar à vocação, é chamar ao bem, é chamar ao posicionamento. E às vezes, para você me chamar ao posicionamento, você tem que falar alguma coisa que vai ser desconfortável para mim. Pastor, eu tenho um testemunho sobre isso, né? Dos vídeos que eu tinha postado até hoje, o maior que teve mais engajamento, mais visualizações, tinha 14, 15 mil views, né? E eu notei, eu comentei com a minha esposa, falei, Rani, eu fico olhando muito isso. Isso tá errado, isso tá errado. Não preciso olhar isso. Se eu quero abençoar pessoas com a mensagem do vídeo, eu não preciso preocupar se vai abençoar 15 mil pessoas ou 5 pessoas. Esse não é o alvo. Deus vai fazer o que ele... É igual uma mensagem num culto. Se Deus quer abençoar todo mundo, bênção demais. Se ele quiser falar com uma pessoa, bênção demais. Eu preciso me alegrar com essa uma pessoa que foi abençoada. Mas o ponto que você não se alegra, e eu e todo mundo... é porque nós não estamos cumprindo o nosso propósito. Porque há uma festa no céu quando pecador se arrepende. Mas os nossos views, os nossos likes têm que ser de thousands, de milhares para cima, para satisfazer o ego de Deus. Não, para satisfazer o ego do Manuel, do Mateus. Aí comecei a orar sobre isso. Falei, Senhor, tira isso de mim. A minha rede social é sua. É para falar do reino, é para trazer mensagens da tua palavra para as pessoas. Seja 10 ou 10 mil, não interessa, não importa. Aí eu postei um vídeo e eu sempre analisava até assim, qual que é o melhor horário para postar e tudo mais. Aí eu acabei de editar um vídeo, era, sei lá, 2 horas da manhã. Aí eu falei, não, vou esperar porque amanhã de manhã eu posto e tal. Falei, não, vou postar esse negócio agora. Vou postar esse negócio agora e, Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer. Se não der visualização, tá ok. Se 2 pessoas assistirem e forem abençoadas, tá bom, tô feliz com isso. Eu vi que o Senhor tava curando meu coração. Postei e fui dormir. Esse é o vídeo que mais tem visualizações, assim, muito mais do que todos os outros juntos. E é algo que eu postei pensando em pessoas. Que eu postei postei sobre pornografia, por exemplo, que é algo que, assim, é um pecado que parece que as pessoas não gostam de falar sobre, não querem tocar nesse assunto. Eu falei, mas tem tanta pessoa em igreja passando por isso, eu preciso falar sobre isso, eu preciso postar sobre isso. Mudou algo em mim. Postei e fui dormir. O que aconteceu? Foi bom. Pois é. Agora veja, é necessariamente errado postar no melhor horário? Não. O que nós estamos falando, Mateus, e é muito importante as pessoas entenderem isso, é o que nos leva a fazer tal coisa. O que mudou em você, você poderia ter postado no outro dia, se o seu pensamento fosse esse mesmo aí. Né? Eu acho que é importante eu falar sobre pornografia, eu acho que vai tocar a vida de alguém, tem muito jovem com quem você lida que está envolvido com isso, e homens e mulheres também, enfim. Mas eu vou fazer. A motivação é aquilo. E outra coisa, um amigo meu,
falou uma coisa que eu nunca esqueci disso, nunca. Muitos anos atrás, talvez, sei lá, 30 anos, ele escreveu um booklet, livrozinho pequeno, simplesinho, sobre como eles acreditavam que a comunidade deles deveria ser. Virou uma denominação pequena, mas uma denominação, e eles escreveram como é que eles entendiam vida comunitária, como é que eles entendiam a forma de culto, como é que eles entendiam isso, aquilo e tal, que é bem peculiar deles. Okay. Aí um dia, pessoas começaram a pedir ele o livro. E eu ouvi ele dando uma resposta que eu achei fantástica. Ele falou assim, escuta, deixa eu te explicar uma coisa. Você vai pegar esse livro, vai ler, mas você vai ver que é um livro, primeiro, escrito assim, como se a gente estivesse aqui na mesa conversando. Segundo, isso tem a ver com a gente. Isso tem a ver lá com o lugar que nós estamos, com o que a gente pensa. Veja, aí ele falou que me impressionou muito. Ele falou assim, isso aqui é uma receita de bolo. Só que nós não queremos fazer uma franquia de bolo. Desse bolo. Olha pra você ver. Ele falou assim, nós não queremos fazer uma franquia desse bolo aí. Não. É que nós começamos a fazer essa receita e comer dela. E ela tá bom pra nós. Se você quer comer do bolo que essa receita produz, pode comer. Agora, você pode pôr outro ingrediente, você pode modificar, você pode fazer do jeito que você quiser. Nós não estamos aqui para vender franquia de bolo. Nós estamos aqui para compartilhar o bolo que a gente come. Legal. É outra coisa, Matheus. É outra coisa. Olha, o que eu quero? Eu quero você com esse vídeo, a gente aqui. O que nós queremos com esse podcast? Isso. A gente... pastor, você pediu o povo para dar like. Sim. Nada disso está errado. Isso. Mas vamos supor que esse podcast só influencie uma pessoa. Uma pessoa. Nós atingimos o nosso objetivo. A gente não atinge o objetivo do ego, mas a gente atinge o objetivo do propósito. Isso. E quanto mais a gente aprender a viver, tendo em vista que o importante é o propósito, a gente vai viver menos preocupado. Isso. Isso não quer... nós mudamos aqui, né? Nós estamos com um braço novo dos microfones. Por que vocês estão fazendo as coisas melhor? Vocês estão preocupados? Não, nós estamos preocupados em simplesmente fazer o melhor dentro daquilo que a gente pode. Isso. Agora o resultado. É isso. Faça o seu melhor. Descansar. Isso. Faça o seu melhor e descanse. Faça o seu melhor e descanse. E quando descansar, a preocupação vai fugir. Isso. Eu achei interessante os P's, né? Que falamos aqui. Então, o antídoto da preocupação sobre performance é propósito. Propósito. Exatamente. Mateus, qual é o propósito da New Life existir, por exemplo? É ser uma divulgadora dos valores do reino de Deus através das nossas vidas. Esse é o nosso propósito. Que tamanho que vai ser essa comunidade? Isso é secundário. Isso. Quanto de dinheiro essa comunidade vai ter? É secundário. Onde é que ela vai chegar? É secundário. Primário a gente tem um propósito. Nós estamos cumprindo o propósito. Eu contei uma experiência uma vez e eu não sei se você se lembra dela, eu vou até encerrar com isso por causa do nosso tempo. Vamos supor que você, Mateus, seja o melhor orador que existe numa cidade. Vamos supor que você esteja num lugar que você tenha o melhor microfone que existe naquela cidade. E vamos supor que o assunto que você vai falar seja o assunto mais importante para aquela cidade. Ok? Então, nós temos a pessoa certa, nós temos o instrumento certo e nós temos o assunto certo. Se a motivação for errada, Mateus, tudo isso caiu por terra. E aí tem um problema. Quanto melhor você fizer, pior fica. Sim. Porque você não vai perceber que a motivação está errada. Então vamos aplicar isso à igreja. Só pode ser que existam por aí igrejas que têm o melhor orador, o melhor microfone e o melhor assunto, mas a motivação seja errada. E se ela for errada, ela não cumpre o propósito dela. Isso. E quando a gente não cumpre o propósito, a gente começa com esse senso de comparação. A gente tem que estar satisfeito com o propósito, Mateus. Com o propósito. Eu já conversei com pastores muito tempo atrás, porque eu fui me desligando dessas pessoas por completamente, propositalmente eu fui me distanciando, que quando a gente convidava para uma conferência, perguntava quantas pessoas viriam.
Uau. Se nós tínhamos ideia de quantas pessoas. Ou seja, eu falo para a audiência. Eu não falo para a família. Porque se for família, se eu for lá na sua casa visitar e tiver você e a Nerali, eu visitei a família. Sim. Se tiver o Elijah, eu visitei a família. Se tiver seu pai e sua mãe junto com você, a Nerali e o Elijah, eu visitei a família. Então, nossos cultos é reunião da família. Quantos da família puderem estar na mesa aquele dia? Mas não muda o fato de que é a nossa reunião da família. Sim. Né? Eu me lembro de um cantor que a gente trouxe aqui, né? Um ministro de louvor. E foi bem quando começou a pandemia. Não sei se o senhor lembra. Aquele final de semana deu o shutdown. E a gente teve... sei lá, 30 pessoas. 30 pessoas aqui. Eu fiquei impressionado com a alegria dele. Com a motivação dele. A empolgação dele, então, que foi a mesma. Então deixa eu aumentar a sua alegria. Eu falei com ele esses dias para trás, e ele vai voltar aqui em outubro, né? Ele falou assim para mim: pastor, eu faço questão de voltar, porque eu vivi com vocês um momento histórico. Nós abrimos uma igreja num dia que a pandemia começou, num investimento enorme que vocês fizeram para um grupo pequenininho de pessoas. Quer dizer, ele foi marcado por aquilo que nós estávamos fazendo, porque nós estávamos cumprindo um propósito. Se vier 10 é o propósito, se vier 10 mil é o propósito nosso. Entende? Então, queridos, olha bem, encerramos aqui mais um Para e Pensa Podcast, conversando sobre performance e preocupação, né? Tá aí para você. O que é a nossa preocupação? É abençoar. Se você entender que você pode entrar nesse propósito com a gente de abençoar alguém, você tem um amigo, tem uma amiga, tem um parente, tem alguém de sua casa, passe isso para frente e vamos deixar com que o Espírito de Deus faça no coração das pessoas aquilo que foi o propósito meu e do Mateus aqui nessa mesa ao gravar esse podcast, tá bom? Então até a próxima vez, se Deus permitir. Forte abraço.